Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional e hoje eu venho falar aqui sobre um papo bastante interessante. Vamos falar sobre mais um termo da gastronomia e eu quero explicar aqui o que é releitura. Recentemente eu estava desenvolvendo uma disciplina de pós-graduação para um grande grupo universitário aqui do Brasil. A disciplina era justamente de cozinha contemporânea e um dos assuntos que eu abordei ali era justamente o que é releitura e como fazer a releitura de um prato. E para exemplificar melhor, antes eu quero trazer aqui uma definição que eu achei muito interessante que eu encontrei na internet. Eu não me lembro agora exatamente de quem foi. Se eu conseguir encontrar, vai estar aparecendo aqui embaixo, falando que a releitura é como você reler um livro. Aí, inclusive, né, o próprio nome releitura vem justamente de você reler um livro, né, de você pegar um livro que você já leu e lê-lo novamente. E ele diz o seguinte, né, quando você faz a releitura de um livro, você tem as mesmas palavras, o mesmo livro, a mesma capa, o mesmo fechamento, o mesmo prefácio e assim por diante. Só que muitas vezes o que muda são os olhos e a interpretação de quem lê. Por que isso? Porque muitas vezes você leu esse livro há 10 anos e hoje você é outra pessoa. Você tem um outro olhar sobre a vida, você tem um outro olhar sobre diferentes aspectos da vida, o que mudam a maneira como você interage, como você entende, como você compreende aquele livro. Então, quando a gente transmite isso para a gastronomia, é muito parecido. Então, quando você vai fazer a releitura de um prato, os ingredientes são os mesmos. A história daquele prato é a mesma, a origem do prato é a mesma. O que muda é justamente como você interpreta esse prato, como você interpreta essa cultura, como você enxerga esse novo prato que você vai criar. Então, por exemplo, se você tem uma veia mais moderna, você vai trabalhar aspectos mais modernos, uma apresentação diferente, muitas vezes, inclusive, por exemplo, usando aspectos da cozinha molecular para desconstruir essa releitura, tanto na apresentação quanto mesmo nas texturas que você vai utilizar. Se você vai fazer uma releitura mais clássica, por exemplo, você vai trabalhar mais em cima ali de modificar os métodos de cocção. Então, se era um produto frito, agora você vai fazer ele grelhado. Se ele era grelhado, agora você vai fazer escalfado e assim por diante. Então, veja, a releitura, ela sempre precisa e necessita manter os aspectos centrais do prato, ou seja, numa releitura você não muda o ingrediente. Eu não troco uma carne por um, sei lá, né, por um vegetal, ou troco um vegetal por uma carne, ou troco um tipo de queijo por outro tipo de queijo, porque aí não é releitura. Aí você está reconstruindo o prato, seria o termo correto, né? Seria a técnica correta aplicada, que é a de reconstrução. É um tipo, né? Como a gente tem a desconstrução, a releitura, nós temos também aí a reconstrução. Veja bem, um dos aspectos mais importantes da releitura é que o seu comensal, ele precisa entender e saber que prato é aquele que ele está consumindo. Ou seja, se ele olha para aquele prato, recebe aquele prato à mesa e não entende que prato é, ele acha que é um prato novo porque você mudou ingredientes e tudo mais, deixa de ser uma releitura. Então também fica aí uma outra dica para que você saiba fazer uma releitura, né? Para que você entenda e consiga fazer uma releitura legal. O seu comensal, ele precisa receber o prato à mesa e falar assim: puxa, que legal, como esse prato que eu já amo está diferente aqui nessa apresentação, nessa reinterpretação. ficou claro para você? Então, repetindo aqui, só mais uma vez, resumindo, né? A releitura é quando você pega um prato clássico, um prato que muita gente já conhece, não modifica os seus ingredientes, mas modifica, sim, as técnicas de cocção ou, né, de preparo, vamos colocar assim, né? Porque você pode usar técnicas que não são necessariamente de cocção. Então, você modifica as técnicas de preparo para reinterpretar esse prato, para olhá-lo de uma forma diferente. Quando alguém perguntar para você sobre releitura, conta a história desse livro. O livro é sempre o mesmo, as palavras são sempre as mesmas, a capa são sempre as mesmas. O que muda é o seu olhar, é a sua interpretação. Fechou? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para você e até a próxima.